Olá, seja bem-vindo ao Geração. Hoje a gente fala de um documentário feito em Minas que está bombando, já alcançou a marca do terceiro filme nacional mais visto no Brasil. O Dia do Galo retrata pelo olhar do torcedor como foi o jogo da final da Libertadores de 2013, quando o Atlético Mineiro ficou com o título inédito de campeão das Américas. E claro, como manda o currículo do Galo, nos pênaltis e com muita emoção. A nossa conversa de hoje é com o diretor do Dia do Galo, Cris Azzi. Seja bem-vindo, Cris. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Com a gente também os alunos da Escola Estadual Pedro Aleixo, aqui de BH. Sejam bem-vindos. E antes de a gente começar o nosso bate-papo, vamos saber um pouquinho mais sobre o Cris Azzi. O Dia do Galo chegou a 15 salas de cinema, 7 cidades mineiras e mesmo em época de férias, que a concorrência é difícil, chegou a essa meta, né, de terceiro filme mais visto, apesar dos filmes que estarem em primeiro e segundo serem super comerciais, como o Carrossel e o outro é Meu Passado Me Condena, né? Quer dizer, vocês esperavam esse sucesso todo, assim, toda essa aceitação? Não em relação a números e filas, né? A gente já tinha tido um indício da força do filme quando a gente lançou a versão curta na internet, né? Hoje a versão está com mais ou menos, está se aproximando de 500 mil de views. E esse retorno, desde essa época a ideia inicial era o longa. Então as pessoas que assistiram a versão curta ficaram de certa forma ansiosos, pedindo para que o filme entrasse em cartaz, e a gente seguiu um caminho natural, passou por alguns festivais. E essas exibições em festivais, a gente fez uma em Belo Horizonte no Cinefute, que é um festival voltado para futebol, que o filme acabou ganhando o prêmio, e uma no Brasil foram essas duas, essa e uma em Tiradentes, na Mostra Tiradentes, em janeiro, numa sessão na praça, e as duas sessões foram muito emocionantes, com todas as sessões lotadas, a do Belas Artes, por exemplo, com fila descendo, atravessando a Gonçalves Dias, a Rua Gonçalves Dias, passando pela Bias Fortes, muita gente esperando. Então essas duas sessões foram o nosso termômetro de que as pessoas queriam ver o filme. E ganhou o prêmio, né? Ganhou tanto em Tiradentes quanto no Cinefute. Depois ele circulou em alguns lugares fora do Brasil. Mas essa sensação, essa expectativa em relação ao cinema, na verdade, era de fazer chegar nas pessoas, né? De ter essa oportunidade de colocar um filme em cartaz no cinema hoje é uma aventura, é um processo sem nenhuma certeza, de muito risco, e a gente, desde a feitura do filme quanto na distribuição, a gente usou a frase máxima do Atlético na Libertadores, que é "eu acredito". Eu acredito. É um filme bem peculiar, né? Porque é o dia em que o Galo ganhou a Libertadores, que poderia não ter ganhado, né? Que poderia nem ter chegado na final. Como é que vocês pensaram isso? Eu trabalho com cinema já tem quase 20 anos e apaixonado com futebol desde criança, especialmente com o Galo. Muito mais do que a seleção brasileira, sempre tive essa paixão. E quando começou o início de amadurecimento da minha carreira no cinema, eu sempre tive vontade de misturar essas coisas. Tem um filme da Copa do Mundo de 94 que chama Todos os Corações do Mundo, do Murilo Salles. É um filme que me marcou muito, especialmente por uma cena que é a final Brasil-Itália. Os jogadores estão perfilados para entrar no estádio, de um lado o Romário, cheio de marra, sem olhar para ninguém, olhando para cima, e o Baggio, que era o principal jogador da Itália, que acaba perdendo o pênalti, o tempo todo ele vira e fica olhando para o Romário, sem parar. O símbolo dessa imagem, que depois acaba acontecendo com o Brasil campeão, o Baggio chutando o pênalti para cima, me despertou uma ideia de que era possível unir essas duas paixões, cinema e futebol.
que elas são, na verdade, a estrutura dramática é muito parecida de um roteiro com um jogo, né? O jogo, na verdade, é uma representação uma metáfora da vida do ser humano, vitória, derrota, necessidade de estar em... No mesmo jogo, o jogador é xingado e amado pela torcida, que é uma loucura isso, né? É um tobogã. Então, nesse sentido, ficou essa ideia. Aí o Atlético, em 2004, ele está quase caindo para a segunda divisão, ele vai jogar com São Caetano, no Mineirão, e eu resolvo fazer esse filme, ia chamar O Dia em que o Galo Não Caiu. Mas aí, por questões burocráticas, o filme não aconteceu, a ideia ficou guardada. Mas a ideia é muito parecida. Um dia, pressurizar em um dia toda a emoção, ao invés de contar a história do campeonato todo. Mas, felizmente, eu não fiz O Dia que o Galo Não Caiu e fiz O Dia do Galo, né? Mas, campeão. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, você pensou o filme depois que ele ganhou do Tijuana e passou para a final, ou já tinha pensado antes? Quando o Ronaldinho chega, o Galo começa a jogar muito bem, eu fiquei atento. Eu falei, opa, eu acho que talvez seja a hora de voltar, porque foi uma fase muito ruim entre uma coisa e outra. Só que era campeonato de pontos corridos, não dava para fazer essa ideia, né? O Galo acabou não sendo campeão, mas não dava para colocar, recortar, né? Porque cinema é tempo e espaço, então não dava para recortar num dia. Quando começa a Libertadores, muito bem, o Tardelli chega, o time faz uma primeira fase espetacular, eu fiquei muito atento. Mas aí quando ganha do São Paulo nas oitavas, de 4-1 na Independência, foi a hora que eu tomei a decisão de fazer o filme e convidei, era um filme que precisava, né? Eu assino a direção junto com o Luiz Felipe Fernandes, mas é um filme de muita gente, eu precisava de ter muitos parceiros. Aí eu convido os dois coletivos que são meus parceiros, que é a Nitro e a Alicate, para fazer uma reunião. Falo, o assunto é o Galo, mas não conta o que é. Chego e conto a ideia para eles. E eles toparam. Alguns ainda muito reticentes por conta da história do Galo, de quase, perde semifinal, quase campeão. Mas a partir daquele momento a gente começa a pesquisar os personagens e montar essa estrutura. Porque é muito bacana, né, gente? Se vocês viram, fica uma câmera com cada personagem. São 10, né? São 10 personagens. E um coração puro. Certeza absoluta que o Galo vai vencer Libertadores. O Atlético faz esta noite no Mineirão. E a gente fez uma pesquisa tentando encontrar personagens que fossem muito diferentes entre eles, de classes sociais, de idade, do cotidiano, que tivessem cotidianos, né, momentos diferentes, e que tivessem alguns personagens que trabalhassem, que tivessem que dividir o tempo, a paixão com o ofício. Então foi a partir daí, foi esse vamos dizer assim, um ponto de partida para o filtro, para procurar. Mas efetivamente mesmo a pré-produção, a gente convidou os personagens antes, mas a pré-produção começa segunda-feira. O Galo perde 17 de julho para o Olímpia de 2-0. Aí toma um gol no último minuto, que dá um banho de água fria, todo mundo. Vocês ficaram com medo? Eu não sei, mas eu já achava que aquele negócio já era do Galo, não tinha jeito. Os meus parceiros, alguns me ligaram no sábado, porque a gente tinha marcado uma reunião de pré-produção na segunda, o jogo era na quarta. E falaram assim, olha, Cris, eu não vou não, cara. Eu vou filmar esse negócio, o Galo não vai ganhar. E eu falei, olha, eu vou filmar isso nem que seja sozinho. E aí mandei um e-mail para todo mundo, falei, gente, quem quiser embarcar, agora não dá mais para voltar atrás, segunda-feira. Aí marquei uma reunião e foi todo mundo. E aí de segunda, terça e quarta, todo mundo que estava participando do processo, a gente já tratava como se o Galo fosse campeão. 10 câmeras, foram 10 São câmeras? 10 câmeras. Galo doido campeão, essa noite é assim. Cocoró, cocoró, o Galo já cantou. Pode perguntar. Vocês se consideram um burro de sorte, assim como o Levi Cooper? Eu acho que esse filme traz uma... eu acho que esse filme traz um aprendizado muito grande, sabe? Para a vida mesmo. Independente do filme, do sucesso que o filme está fazendo, a gente ter um sonho e acreditar nele, por mais que ele possa parecer difícil, nesse caso era um filme, mas pode ser qualquer coisa. Por exemplo, uma profissão que você queira seguir, que alguém pode falar, você não vai fazer isso, é muito difícil, a chance é pequena. Eu tenho a impressão que acreditar nos nossos sonhos e que isso pode render bons frutos foi o maior aprendizado para mim, sabe? O Levi, na verdade, ele é teimoso, às vezes, né? Ele brinca com essa coisa, mas ele é um cara muito sábio. E ele consegue, com o time, fazer uma coisa que também tem uma semelhança com o papel de um diretor de filme. Que é, no caso do time, ele tem que fazer todos os jogadores estarem motivados. Porque um machuca, o outro tem que entrar, né? O cara às vezes fica na reserva. O diretor de cinema é mais ou menos isso, é um pouco maestro. Tem que lidar com um monte de gente e fazer todo mundo dar o seu melhor para
dar certo. Mas teve uma coisa que foi sorte, quer dizer, não foi sorte, faz parte do currículo do Galo, igual eu coloquei na abertura, que foi a forma como foi, né, a vitória, né, gente? Sofrida demais, e foi para prorrogação, e foi para o pênalti, ganhamos nos pênaltis, quer dizer, mais emoção pro filme, né, Cris? Assim, se fosse escrever mesmo esse roteiro, dificilmente a gente colocaria tantas nuances, né? Tantas curvas dramáticas como o jogo teve, quer dizer, no primeiro tempo 1-0-0, acho que todo mundo muito confiante, mas aí depois no primeiro tempo 0-0, acho que, né, o filme até mostra isso de uma forma bem sutil, mas a coisa estava um pouquinho ali no intervalo, já todo mundo meio ressabiado. Começa o segundo tempo. O Olímpia sai com a bola, dá um chutão pra frente. O segundo tempo começa com um gol rápido, retoma tudo, foi com 2 minutos o gol do Jô, mas o segundo gol não saía. Eu até acho que é o grande clímax do jogo e do filme, é o gol do Leonardo Silva, 41 do segundo tempo, quer dizer, faltava 4 minutos para o Olímpia ser campeão. E nesse sentido, o filme acaba se transformando num registro mesmo, né, histórico, eu acho, memorável. Foi muita emoção. Gente, vamos para um rápido intervalo, já a gente fala um pouquinho dos personagens, essa coisa de focar no torcedor, que foi uma coisa bem bacana do filme. A gente volta já. Outro cruzamento, lá dentro a cabeçada do Leonardo pro gol! Leonardo Silva! Todo mundo acreditou! O Galo acreditou!